Primeira coisa que você precisa eliminar da sua vida para aprender a usar o celular é a dependência. Enquanto você achar que faz sentido depender dos outros, enquanto você não entender que a dependência causa um mal danado na sua vida, você não vai aprender a usar o seu celular. Sabe por quê? Porque na primeira dúvida que você tiver, ao invés de você tentar fazer no seu celular, ao invés de você tentar aprender, sabe o que você vai fazer? Você vai procurar alguém para fazer por você. No primeiro obstáculo, se tiver alguém para fazer por você, você vai pedir. Então, a primeira coisa que você precisa eliminar é a dependência. E eu queria que você, talvez o Vinícius falando aqui, poxa Vinícius, mas dependência, como assim? Pensa comigo. Pensa agora alguma coisa da sua vida, não precisa ser relacionado a celular não, tá? Pensa alguma coisa da sua vida em que você não é capaz de fazer sozinho, que você depende de outra pessoa para fazer por você. Pensa se isso é bom para você, se esse tipo de dependência é bom, é proveitoso, faz algum sentido na sua vida. Pode ser uma dependência para ir no supermercado porque você não sabe pedir Uber ou porque você não dirige. Pode ser uma dependência para comprar coisas online para você porque você não sabe fazer isso de forma segura. Pode ser dependência de qualquer coisa. Às vezes na comunicação, dependência para ler certas coisas que você não entende. Dependência para sacar o seu dinheiro. Toda vez que eu penso em dependência, me vem à mente uma pessoa chamada Pedro. O senhor Pedro estava participando de uma live e ele falou assim: professor, me ensina a usar o caixa eletrônico, porque eu dependo de outra pessoa sacar o dinheiro da minha aposentadoria. Olha só que difícil isso. Você trabalha a sua vida todinha para chegar na hora do seu descanso, de você receber o que você tem direito, você depender de alguém. E no caso do Pedro, ele não tinha familiar, eu acredito. Porque o Pedro precisava pagar uma pessoa para sacar o dinheiro para ele. Então, para ele receber aquilo que era de direito dele, ele precisava pagar. Porque ele não sabia e, consequentemente, ele dependia de alguém para isso. Então, o que eu preciso que vocês entendam é que a dependência é o mal que a gente precisa acabar com ele. E infelizmente eu não consigo acabar com toda a dependência que você talvez tenha na sua vida, mas com uma delas eu consigo, desde que você queira, que é o uso do celular. Se você depende de alguém para pedir um Uber para você ir até um supermercado, com isso eu consigo te ajudar. No caso do senhor Pedro, eu não vou ensinar ele a usar o caixa eletrônico. Até pode ser que no futuro eu ensine isso. Mas eu vou ensinar aqui a porta de entrada para as tecnologias. E você sabe qual é a porta de entrada para as tecnologias? É esse aparelho aqui, olha. Quando você aprende a usar o seu celular sem ficar com medo de tocar o dedo e fazer alguma coisa errada, sem ficar com o dedo de fazer tocar o dedo num local e mandar dinheiro para a pessoa errada, quando você aprende a usar ele sem medo e você não depende de ninguém para isso, aí você se sente confiante para fazer o uso de outras tecnologias como caixa eletrônico, Smart TV, caixas de autoatendimento, guichês de pagamento que seja de estacionamento, por exemplo. Quando você tem o conhecimento do seu celular, que para mim, Vinícius, é a porta de entrada para as tecnologias, aí tudo fica mais fácil. Não porque usar o caixa eletrônico é a mesma coisa que usar o celular, não. Mas o princípio é o mesmo. Você vai entender que para usar o seu celular, você vai precisar ler com atenção todos os pontos. Quando o seu celular te pedir alguma coisa, e ele não pede do tipo, Vinícius, faz tal coisa para mim. Não, não é assim. Quando eu estiver te ensinando a liberar memória do seu celular e ensinando de verdade. Não é falar para você toca aqui, 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 pronto, não. Não, eu vou te ensinar para você aprender e não depender dos outros para liberar a memória do seu celular. Porque isso é algo que vai acontecer com frequência. Por que, Vinícius? Porque você vai tirar foto, você vai baixar aplicativo, você vai acessar o WhatsApp, um monte de coisa vai acontecer e a memória vai estar sempre enchendo. Só que
Você saberá como resolver esse problema sozinho, por conta própria, sem depender. Enquanto você tem alguém para fazer isso para você, você vai ficar confortável. Mas eu te falo, vai chegar um momento que essa pessoa não vai estar perto de você, ou vai chegar um momento que ela vai falar para você: de novo? Mas eu já te ensinei isso antes. E aí vai acontecer o quê? Você vai ficar com vergonha. Você vai se sentir mal. Você vai ficar sem graça de pedir ajuda novamente para aquela pessoa. E aí a dependência, olha, vai ficar pior ainda, sabe por quê? Porque você vai continuar dependendo, mas você não vai ter ninguém para fazer por você. Então, acabe com a dependência da sua vida. E eu consigo te ajudar quando o assunto é o seu celular.